A conta chegou. Comissão de Ética da Câmara abre processos contra Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira por falta de decoro. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido. Extrema-direita vai pra cima na CPI do MST. Deixa a deputada terminar. Heloísa Vilela acompanhou tudo. Devassa no Tribunal da Lava Jato. Quem conta é o jornalista Chico Alves. Tudo em dia. Mesmo presos, assessores do ex-presidente Bolsonaro continuam a receber salários. Veja na apuração de Juliana Dalpiva. E tem ainda as análises e comentários de Guga Noblar, César Calejão e Chico Sá sobre os principais temas do dia. Atuava para defender madeireiro, agora como deputado atua para defender grileiro de terra? Boa noite! Hoje é terça-feira, dia 30 de maio de 2023 e o ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Chico Pinheiro. Boa noite para você, Roberta. Boa noite para você da comunidade ICL. Salve, meu xará, Chico Sá. Aqui tem Chico Sá e CP, Chico Pinheiro. Boa noite, CP. Boa noite, Roberta. Boa noite, audiência imensa no Brasil inteiro. No Brasil Espero que o Ceará e Pernambuco, parte materna e parte paterna da família, estejam na audiência. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Olha, tem Vale do Capão na Bahia, Recife, Niterói, Carazinho, Petrópolis, Chapada Diamantina, ô lugar lindo. E Bahia. Montanha no Espírito Santo, Itapecerica da Serra e Bela Vista do Paraíso. E hoje tem Conceição do Araguaia, no Pará, que está de aniversário. Quem nasce em Conceição do Araguaia, o que é? Concessionista? Nossa, Opa. Conceição. Eu li aqui é araguaiano. Araguaiano. Se bem que tem um monte de Araguaia, né? Tem Bonito, São Félix, bonito. araguaiano. É verdade. Aí, se você tá ligado aí no ICL, peço para dar um like aí embaixo, dá um like aí no nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal ICL Notícias, é só clicar no sininho. Se você estiver no Facebook, compartilhe com seus amigos. Vamos espalhar a notícia, a boa notícia correta, sem fake. E eu aproveito para pedir um vídeo, né, para nossa audiência, lembrando que o nosso WhatsApp é o 94-172-8439. Você pode mandar um vídeo com um comentário sobre o programa ou alguma pergunta para os nossos comentaristas. Lembrando que temos muitos convidados também no programa de hoje, então é só mandar sua pergunta que a gente põe no ar. Um videozinho de até 15 segundos, uma luzinha frontal para a gente ver, né, todo o seu rosto, a sua beleza. E com aquela o celular pergunta, na horizontal, né, claro. Exatamente. E aquela pergunta que a gente adora, né? Direta e reta. Estamos Isso aqui. aí. Se pudermos responder, será um enorme prazer. Certo, Chico? Beleza. Vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado financeiro. Hoje não tem a Débora, hoje você vai passar o mercado. Vou tentar, né? Ver se eu faço a altura. Bota aí no telão pra gente, ó. A Bolsa fechou em queda de 1,24%. A Bolsa da Europa também em queda de 0,92%. Nasdaq subiu 0,32% e o S&P 0,0, ó, 0,00%. E o dólar? E o dólar? R$ 5,04, alta de 0,60%. Oscilando ali, né? 4 e pouco. 4,90 e pouco, 5,10, tá nessa faixa. Eu aí, gosto né? para baixo de 5. Gostamos. Gostamos. Pois é, vamos lá, Chico. Primeiro chamar César Calejão para esse nosso papo. Oi, César, boa noite. César, boa noite. Para você. Boa noite, Chicos. Boa noite, Rô. Boa noite, comunidade. Vamos lá, que a coisa está quente hoje, hein? Pois é. Boa, garoto. E já Quentíssimo. conectando Brasília também, né? Com Guga Noblar e Heloísa Vilela. Salve, Guga. Salve, Elô. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Muito trabalho aí hoje em Brasília? Só um pouquinho, né? Nossa, Olha, Elô direto do plenário, olha lá. Não, tem a confusão habitual e tem mais a América Latina inteira em Brasília. Então não tem, Um rolo só. não tem nada hoje. Olha, e hoje tá quente, porque hoje devia ser votada aquela medida provisória do desmonte, né? Medida que vai caducar na quinta-feira, quer dizer, até quinta tem que ser votado, se não for votada, a estrutura dos ministérios do governo Lula vai ter que voltar
a ser a mesma que era na época do Bolsonaro. Quer dizer, os ministérios criados, toda alteração vai por terra. Arthur Lira não colocou a medida em votação hoje, devia ser hoje. E, Elô, você que está aí na boca da confusão, explica pra gente que confusão foi essa, o que é que está acontecendo, hein? Olha, o que aconteceu hoje foi que vários deputados foram para a casa do Arthur Lira para uma grande negociação para ver se conseguiam convencê-lo a colocar em votação essa medida provisória que garante a reestruturação dos ministérios do governo Lula. Mas ele estava muito interessado em discutir essa medida aqui do marco temporal. E ele acabou agendando a votação do marco temporal e não agendou a votação da medida provisória. E muita gente da esquerda, do PT e do governo está vendo nessa decisão do Arthur Lira uma influência muito grande da parte mais à direita aqui do Congresso, que quer, de fato, inviabilizar o governo. Foi isso que me disse uma pessoa ligada à liderança do PT. A intenção é inviabilizar o governo do presidente Lula. E aí essa pessoa continuou, disse, olha, está me parecendo que vai ser preciso costurar uma saída aí junto com o Supremo Tribunal Federal. Vocês devem se lembrar que o presidente Lula disse com todas as letras que não quer judicializar a política. Ele quer que as decisões sejam tomadas dentro da política, o que eu acho que é algo muito correto. Porém, me parece que a direita, os bolsonaristas não estão dando nem essa possibilidade ao governo. Agora, não são favas contadas ainda. Até o último minuto existe tempo para negociar. Eu conversei com o líder do PT, o deputado Zeca Dirceu, voltando dessa reunião, e ele disse, olha, ainda tem amanhã. Acontece que essa medida dos ministérios, ela tem que ser aprovada aqui na Câmara e ainda tem que ser aprovada no Senado. Se ela não for aprovada aqui hoje, fica assim um tempo realmente muito escasso para passá-la no Senado, mas parece que Arthur Lira vai esticar a corda até o último segundo. Agora, nesse minuto, a liderança do governo aqui na Câmara está reunida, discutindo esse imbróglio para ver se ainda é possível ter uma saída hoje ou no mais tardar amanhã de manhã, para, como eu disse, dar tempo ao Senado de também votar a medida. Olha só, Elô, chegou uma notícia agora que é a seguinte, ó, o governo diz que tem acordo com Pacheco para votar MP até de madrugada. O líder do Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse hoje que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeu a colocar em votação a MP de reestruturação dos ministérios até de madrugada, se for o caso, para que ela não perca a validade. Guga Noblar. O problema é fazer um acordo com o Lira, né? O problema é o Lira, exatamente. O que ele está querendo? Quem está travando é ele. Então, o Lira hoje está jogando com a oposição. O Lira simplesmente está deixando para o último minuto do segundo tempo essa questão do MP do desmonte, que vai caducar na quinta-feira. O Pacheco está se comprometendo, se chegar lá no minuto final, de ir até a madrugada e de fazer essa votação acontecer, mas depende do Lira, como falou a Elô, depende do Lira, que hoje já poderia estar fazendo isso e preferiu fazer o jogo, como falou a Elô, da direita, que a direita de fato quer inviabilizar o governo Lula, e para isso precisa caducar esse MP. Caducando esse MP, o governo vai cair, vai perder essa estrutura de 37 ministérios que cairá para 23. Se você desalojar 15, 14 aliados, num governo que já tem uma base que não está muito coesa, isso é muito ruim. Perder ministério é perder aliado. Perder ministério é perder partido político que está contigo ali do seu lado. Então, o objetivo dessa turma, de fato, já tem essa conversa, isso está acontecendo, eles têm, de fato, essa estratégia de tentar caducar a MP. Por isso que o PT estava disposto, inclusive, a votar hoje da maneira como foi aprovada na semana passada, sem tentar negociar mais nada, sem tentar fazer com que as competências do Ministério do Meio Ambiente e dos Povos Originários fossem restabelecidos. Do jeito que estava, desagradando a Marina, desagradando a Guajajara. Era assim que o Padilha e que o PT ia fazer hoje, exatamente porque sabia dessa estratégia, de tentar ou
numa nova negociação, retirar ainda mais poderes desses ministérios ou simplesmente deixar caducar. É esse o objetivo da turma bolsonarista e da extrema-direita, e a gente está vendo esse objetivo ser atendido, em parte, pelo Arthur Lira, que está fazendo agora o jogo deles. Agora, Chico Sá, parece, né, ou dá a impressão de que o governo está feliz, né? Ou seja, ele poderia ficar com menos ministérios, mas ele fica feliz mantendo o mesmo número de ministérios, porém desidratados. Pelo menos essa é a leitura que a gente tem. Roberta, né? não tem saída. O governo tem 130 votos, quando o pessoal vota junto. Então, não tem saída. Vai perder sempre de 383 a 130. É o placar que começa o jogo, já começa assim. Nesse caso da estrutura do governo, não tem saída. Agora, eu nunca vi um Congresso com esse tamanho da sabotagem, que é mudar o desenho do governo. Você não sabe, a essa altura, o que o Lira está querendo com esse tamanho de uma coisa é negociar um ministério aqui, outra acolá. Agora, esse tamanho de sede, de você desmanchar um governo da noite para o dia, você que já vem de uma tentativa de golpe do dia 8, você fazer isso poucos meses depois, o que esse cara está querendo? É uma sabotagem. Sabotagem bruta, né? Da forma mais... Eu até acho que o marco temporal, eu acredito como brasileiro que ele sangra tanto a Constituição, ele é tão inconstitucional, e como o Supremo já bateu o centro, já começou a votar, já tem um voto, está 1-1 a votação lá, eu até acredito que o marco temporal, o Supremo derrube. Está votando, ó. Heloísa, está votando o marco temporal agora? Exatamente, está votando o marco temporal agora e o objetivo do Lira é votar aqui antes que o Supremo tome uma decisão. Ele não quer ser atropelado pelo Supremo, ele quer dar a palavra final sobre isso. Agora, eu queria acrescentar só mais uma coisa. Se essa MP dos ministérios não passar, não é apenas que o Lula vai perder alguns ministérios. Ele vai entregar para o Lira uma atribuição que é de competência exclusiva do Executivo. Isso é atributo do Executivo que o Lira está usurpando. Então, por isso que eu disse, talvez a saída tenha que ser, eu disse não, me disse uma pessoa da liderança do PT. Por isso, a saída talvez seja costurar com o STF, com o Supremo, porque é atribuição do governo federal, que ele está tomando na mão grande, na cara dura. E algum freio tem que ser dado a isso. Não importa que ele tenha todos os votos aqui agora. Às vezes o governo não compra a briga para não ter outros problemas mais adiante. Só que eu pergunto para vocês, que vantagem teve até agora esse acordo com o Lira, desde que o governo começou? Nenhuma. Vamos ver no plenário como é que está lá em Brasília? Por favor. Vamos aí. Deputada Juliana Cardoso, PT de São Paulo, falando. Preocupantes na intensidade do que a gente fala da relação da questão ambiental. Quando você fala de um marco temporal, aparentemente parece que vocês estão falando só com os direitos dos povos indígenas. Mas não estou colocando em pauta, senhoras e senhores, a vida do meio ambiente. Os senhores não estão colocando em pauta, vossas excelências, a vida de que todas as ações que são feitas contra a mãe terra, a mãe natureza, ela bate diretamente depois de volta na vida nossa. Por exemplo, vocês viram o que aconteceu com a relação das epidemias. Uma delas é a relação do Covid. Por que vocês acham que o Covid veio avassalador dentro... Elô, fala mais aí sobre o marco temporal para a gente entender o que é que está exatamente acontecendo. Não, o que está acontecendo são os discursos contra e a favor, né? Agora essa deputada do PT, obviamente, condenando essa medida, e essa medida tem quase 20 anos que o Congresso tenta votar esse marco temporal, que vai impossibilitar a demarcação de terras indígenas que já não estivessem exatamente no lugar que eles querem demarcar desde a Constituição, desde 1988. Então isso rouba dos povos indígenas muito da capacidade de se estabelecer, se firmar em territórios. Agora, é muito difícil um resultado surpresa aqui. A gente já sabe acontecer, né? A bancada do agro é a maior bancada aqui, ela é muito dominante. Eles fizeram agora há pouco uma
deram agora há pouco uma entrevista todos juntos aqui no Salão Verde da Câmara, que fica em frente à entrada do plenário, e eles estão muito confiantes de que vão conseguir o que querem, e acho que não tem muita dúvida no que será o resultado desastroso, me parece, da aprovação dessa medida. Agora, César, vale lembrar, né, que o projeto de lei do marco temporal reconhece as reservas indígenas delimitadas até 1988, né, que foi o ano da Constituinte e da Constituição. César, caso aprovado, é um carimbo de retrocesso, né? Total. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida, é um assinte. Tudo o que essa ala mais reacionária do Congresso Nacional está propondo caracteriza um atraso brutal. Mas o que a gente está vendo aqui, gente, dia 30 de maio, às 18 horas e 17 minutos, é uma aula prática de Realpolitik. E que, portanto, dentro de ciências sociais, por exemplo, ou de relações internacionais, você tem uma disciplina que chama Realpolitik. Eu venho batendo nessa tecla com vocês ao longo dessa semana, e quando a gente faz essa análise mais seca, mais dolorosa, que é extremamente dolorosa, eu reconheço isso, via de regra, surge uma outra interpretação que, a meu ver, é um pouco mais idealista, que tem que ir para cima, que tem que brigar. Ok, tem que brigar. O resultado prático é o que vocês estão vendo aí. O resultado prático é uma questão de Realpolitik, o governo não tem votos, e vai se ver confrontado com a armação que o senhor Arthur Lira está impondo ao governo federal. Então, a gente propôs aqui que o inimigo nessa ocasião era o Arthur Lira, que a gente tinha que tomar cuidado para não rachar a base, sobretudo social, mas também parlamentar, do governo federal. A gente viu, e eu não vou citar nome porque a intenção não é atacar ninguém aqui, a gente viu parlamentares de esquerda defender o Arthur Lira como um grande estadista que sabe exercer bem o poder aqui no programa. Por que isso se dá? Porque essas pessoas são parlamentares e entendem a natureza e a complexidade do jogo que se produziu hoje no Brasil. É óbvio que uma pessoa que é de um partido de esquerda, ela não tem a menor intenção em defender o Arthur Lira e a agenda que o Lira, o Zé Trovão, por exemplo, que é esse parlamentar que vocês veem na tela nesse momento, querem avançar. Agora, infelizmente, a política institucional brasileira se dá com base numa interação extremamente fina entre os três poderes, e o Congresso Nacional é esse que hoje está aí, que foi eleito pelo povo. O que a gente está vendo nesse momento é uma aula gráfica de Realpolitik e como o Arthur Lira vai usar as suas prerrogativas para manter o governo refém dos seus desígnios. Eu acho pouco provável que o governo federal consiga sair dessa enrascada, César, sem ter que negociar uma dimensão mais jurídica. Porque o deputado Boulos estava, nesse momento, pedindo retirada da pauta. Né? Eu não sei se a Heloísa acompanhou aí. Ele está pedindo para retirar a demarcação da pauta? Sim, ele estava todo cercado pelos outros deputados do PSOL e pediu para que saísse da pauta. Agora, quem está discursando é o representante do Partido Novo, que vai... E agora o Lira está pedindo a orientação da maioria. Olha, de qualquer maneira, esse projeto vai para o Senado ainda, né? Vai para o presidente sancionar ou vetar. Talvez tenha que voltar para a Câmara. E o STF também está de olho, né? Porque isso pode parar no Supremo. Essa ida para o Senado, é o que eu ouvi muito aqui nos corredores hoje também, é que existe muita esperança, ou contagem de votos, ou a mistura das duas coisas, dando conta de que é bem possível que ele seja derrotado no Senado, o que seria o cenário ideal para o governo. O governo não seria muito bom para o governo o desgaste de ter que vetar esse projeto e muito menos de aceitá-lo, né? Então, a esperança que é de que ele, passando aqui, que deve passar, acho que é muito mais do que certo, seja barrado no Senado. Agora, se não for,
Vai para o STF. pro O STF. STF já tem o entendimento que vai continuar a votação. Votação que foi paralisada, está 1-1 o jogo lá, e o STF pode salvar, no caso, a pátria de verdade, né? Porque E sobretudo os territórios indígenas. exatamente. Salvar a pátria dos indígenas. É muito inconstitucional, não é pouco, ele não fere pouco a Constituição, não. Ele fere totalmente a Constituição. Então eu acredito que o STF o derrube para salvar o que resta, né? Nossa. Agora, gente, no Senado, não sei, o Guga conhece bem isso também, me parece que a correlação, talvez eu esteja errado, me corrija, por favor, Noblat, se você achar que esse não é o caso, mas eu creio que no Senado a correlação de forças seja um pouco mais favorável ao governo do que na Câmara. Elô, Noblat, não sei se vocês concordam, me parece que no Senado o governo deve ter algo como 42 senadores de um total de 81. O que talvez, se essa base estiver coesa e voltar alinhado, seja o bastante para ter um resultado positivo, né, Noblat? Como é que você avalia isso? Não, no Senado o governo tem uma base um pouco mais coesa. O problema é que se o Senado ficar do lado da bancada ruralista, se eles de fato também seguirem essa tendência de votar pelo marco temporal e o Lula vetar, depois eles vão derrubar o veto. Aí já era. Aí eu acho que já era. Então é importante vencer no Senado. O Senado vai ser tudo ou nada. Na Câmara não tem o que fazer. E isso tudo é jogada, como falou a Elô, da bancada do agro, né? O agro no Brasil, ele não é pop, né? O agro está mais com cara de golpista e está tentando, como disse a Elô, de alguma maneira usurpar o poder do presidente, com Arthur Lira, com o Centrão determinando como que vai ficar a configuração, a estrutura do governo. Daí a imprensa já está tirando como seria o Brasil num sistema parlamentarista, porque isso já é uma espécie de semipresidencialismo, mas imagina se a gente de fato ficasse na mão do parlamento. Como é que não ia ser? Um jogo muito fisiológico, né? É uma gente muito despreparada, a gente não tem a menor condição de entrar nessa. A bancada do agro, o problema todo do PT, a maior oposição ao PT, de fato, está sendo essa bancada, a bancada do agro, que está querendo, como a gente falou há pouco, caducar a MP e está querendo também avançar com esse marco temporal. É tudo partindo de um mesmo grupo. É um grupo que, de fato, quer inviabilizar esse governo, e parte desse grupo é suspeito não só de ter feito o discurso golpista, eles fizeram, mas de ter financiado o golpe. Tem gente aí que é suspeita de ser golpista. Boa parte dos financiadores do golpe no dia 8 são ligados à soja, são fazendeiros da soja, muitos são da soja, não tem o Luciano Hang, né, como as pessoas imaginavam, mas tem um monte de alguns ligados ao agronegócio. Enfim, essa é a situação. O maior inimigo hoje é a bancada ruralista. Elô, você tem informação nova aí, Elô? Acabaram de decidir que sim, o projeto vai à votação. O deputado Kim Kataguiri agora está fazendo a defesa do projeto. Depois a gente vai ouvir um outro deputado, que eu ainda não sei quem é, que vai fazer a condenação do projeto, e vamos para a votação. O projeto da demarcação ou o projeto da... Da demarcação. O projeto dos ministérios não está nem em pauta, Chico. Vai para amanhã mesmo. Não vota hoje, de jeito nenhum. Não. Essa é a PL 490. E veja, gente, o que é extremamente sério aqui, para muito além do PL 490, isso eu venho insistindo desde que a gente começou essa análise, e eu quero reforçar isso. Para além do MP dos ministérios e do PL 490, o que está em jogo é a própria estrutura democrática e constitucional do nosso país. Porque se o governo tiver uma derrota muito significativa aí, essas forças mais reacionárias vão começar a cogitar fortemente uma questão de reestruturação para semipresidencialismo, para parlamentarismo. As pessoas vão querer mexer em estruturas muito fundamentais que sustentam a nossa república. Então, quando eu vinha insistindo que é um jogo extremamente complexo e que a correlação de força hoje é muito desfavorável, e a gente tinha que ter muito cuidado para não rachar a base do governo, é a respeito desse tipo de coisa que eu me referia. E era para esse tipo de coisa que eu estava
olhando. O que o Lira está fazendo aí é uma demonstração de força derradeira de que quem manda hoje no Brasil sou eu, é o agronegócio. E se vocês não aprovarem as coisas nos meus termos, a gente vai reformular isso de uma forma tal que a gente arrebenta o governo inteiro. Não vai ser só a PL 490, que é escandalosa, ok. Mas junto com a PL 490, vai embora todas as conquistas que foram obtidas ao longo dos últimos cinco meses e que deram conta de superar o neofascismo bolsonarista. É isso, em última análise, que está em jogo nessa votação, enquanto você vê o senhor Kim Kataguiri se articular no plenário aí. Chico Sá, isso é uma tentativa, né, suave, sutil de golpe do seu Lira. Olha, pode chamar tranquilamente. Por isso que quando eu comentei, eu me referi ao 8 de janeiro. Isso é um novo 8 de janeiro na mão do Lira. Essa análise que a Elo trouxe, ela é muito séria. Imagina, o legislativo, o poder legislativo, mexendo no desenho do governo. Como se fosse o Lula, como fosse vou mexer, não quero mais isso. E sabe qual é o perigo que eu vejo também, César? Numa hora dessa, a obsessão do Lira, do Arthur Lira, é o Ministério da Saúde, por exemplo. Numa dessa, rifar parte do governo. Ou isso ou nada. Há um perigo concreto. Há uma questão aí que o ministro Flávio Dino chamou a atenção numa entrevista que deu para o 247 no fim de semana. Sim. Né, que ele diz o seguinte, se fosse, o primeiro que o país não quer parlamentarismo, já botou essa proposta em votação 2 vezes em plebiscito, as 2 vezes foi rejeitado, o Brasil não tem vocação para ser parlamentarista, não tem vontade. Agora, se fosse realmente parlamentarismo, pelo menos o parlamento teria que arcar com o ônus disso, né, que é destituição de gabinete, né, queda de gabinete. Não, eles estão usando, é uma coisa de chantagem, eles usam como se parlamentarismo fosse, mas sem ônus nenhum. Esta que é a jogada. Aí é fácil. Querem tomar o governo. Querem tomar para eles. Aí é fácil, né? Não um primeiro-ministro, assim. É muito claro. Ele só tem o bônus. É o que o Chico falou. Eles ficam com o bônus e o ônus é do governo. A culpa de não funcionar, de estar errado, é do governo. Mas quem está desarticulando e montando uma estrutura que interessa aos seus interesses fisiológicos é o Centrão, é o Arthur Lira. Mas, de fato, o ônus vai todo para o governo. E o Centrão, a hora que essa bancada ruralista, essa turma que está querendo sabotar, tentando fazer caducar a MP, eles viram que não ia adiantar nada simplesmente mudar via o MP, a estrutura do governo, porque o governo ia, a partir de decretos administrativos, ele ia fazer com que a estrutura retomasse para aquela que ele queria. É muito simples até você fazer isso, por meio do que eles chamam desses decretos administrativos, né? Portarias administrativas. Vamos lá. Vamos lá, plenário. Luísa. A Samia Bonfim está discursando agora, falando, claro, do futuro, do risco que essa MP significa. Vocês querem ouvir um trecho? Vamos lá. Estamos ao vivo com Samia Bonfim. Preservados. Não considera, inclusive, indígenas que foram expulsos de suas terras. E não são conflitos. A gente está falando de assassinato, de perseguição de lideranças indígenas, de um genocídio que marca a história do nosso país. E que depois de muita luta e de muita resistência, foi possível que os povos indígenas chegassem até hoje para construírem a sua história, para garantirem que suas terras fossem demarcadas. E agora, com uma irresponsabilidade imensa, com a vida dos nossos filhos, com a vida dos nossos netos, nós atacamos os principais defensores do meio ambiente. Perderam as eleições, mas querem disputar os rumos do país no tapetão. Porque o Supremo Tribunal Federal vai sim fazer uma definição fundamental para o nosso país e para o mundo, de que terra demarcada é terra do povo indígena e de que é necessário ampliar a demarcação dessas terras, e não o que diz o PL 490, que impossibilita demarcação de novas terras.
Aqueles que também querem atacar a reforma administrativa que possibilitou o histórico Ministério dos Povos Originários e que também querem retirar atribuições do Ministério do Meio Ambiente, são os mesmos que são investigados por grilagem de terra, por assassinato dos povos indígenas, por assassinato das lideranças, que faz com que o Brasil seja o país que mais mate lideranças em defesa dos direitos humanos de todo o mundo. São os mesmos desmatadores, grileiros, madeireiros, que são os responsáveis pela destruição do meio ambiente. E, infelizmente, as próximas gerações vão cobrar a conta daqueles que foram irresponsáveis com os defensores da floresta e com o meio ambiente. É isso aí. É o agro que é morte. Agro é pop, nada. Agro é morte. Agro é porque morte. Eles querem passar a boiada, a destruição da floresta, da madeira, a mineração. Esse pessoal quer passar tudo em cima de território indígena, em cima de tudo. Inclusive passar estrada, né? Em terra indígena. Então é um strike, né? Um verdadeiro strike. Deixa eu acrescentar uma coisa. Se por um lado tem esse lado da Realpolitik que o governo tem que se submeter, o Lira também tem processos que pesam contra ele, salvo raro engano. Eu estou falando com juristas enquanto a gente está com o programa no ar, na Corte Constitucional, no STF. Então também talvez seja uma questão, e aí é claro que ninguém vai dizer isso dessa forma, eu estou analisando a integralidade da questão porque eu sinto que essa é a nossa função aqui no ICL. Talvez seja o caso também, até o fim dessa semana venha a indicação do Zanin para o STF, e aí a partir desse ponto, o governo também já esteja prevendo toda uma organização junto à própria corte, no sentido de botar um freio a essa sanha golpista, porque, a meu ver, é disso que se trata. É isso que o Arthur Lira está tentando fazer aí, e ele tem processos que pesam contra ele no STF, e que, se eu não me engano, tem recurso pendente na mão do STF. Talvez seja o caso do governo também começar a adotar uma linha um pouco menos diplomática, já que esse é o caso, e vamos às vias de fato, porque também entregar tudo de graça dessa maneira e ficar absolutamente refém do Arthur Lira, mesmo dando tudo aquilo que ele pede, ele ainda quer mais e ainda se comporta dessa maneira de forma a não honrar o que está determinado. Ora, aí é muito complicado e você deixa o governo federal sem saída. Heloísa. Aqui é pressão total, é isso que a gente vê. E alguns deputados da oposição disseram hoje para alguns jornalistas de um site, que eles estão muito insatisfeitos porque o governo ainda não cumpriu o que prometeu. Só tem uma tradução para esse não cumpriu o que prometeu. Bota igual dinheiro. O que eles querem saber é de liberação de emendas. Eles querem saber de din-din. Se não tiver dinheiro, nada anda. E se tiver, a gente não sabe o que acontece também. Porque no pé que as coisas estão aqui, eu não sei nem se o governo tem como confiar em qualquer acordo que ele faça, mesmo que ele libere emendas. E que volume de emendas é esse que ele quer que seja liberado? Tudo que tem para ser liberado ao longo do ano inteiro. Então, a situação aqui é muito tensa. Eu acabei de receber um recado dizendo isso agora, que eles disseram para que o Palácio do Planalto cumpra os combinados. E os combinados a gente sabe o que é, né? Combinados. Molha a mão aqui. E vai ser a cada votação. Os caras estão cobrando a cada votação, não é nem por lote. Mas cada votação custa tanto. Vamos fazer o seguinte. Uma curiosidade só com o Guga. Você lembra de um presidente da Câmara parecido com o Arthur Lira nos últimos tempos, Guga? Eduardo Cunha. Verdade. Eduardo Cunha. É o tal de Eduardo Cunha. Ed Cunha era desse nível, era outro que só trabalhava à base do dinheiro, comprando o apoio dos colegas o tempo inteiro. E o Arthur Lira, a real é que ele ainda está magoadinho por ter perdido o orçamento secreto. Isso não deixa de ser uma vingança do Arthur Lira, que perdeu aquela torneira que irrigava ele com milhões e milhões para ter vários deputados na mão dele. Então isso não deixa de ser também, como está falando a Elo, né, um processo de chantagem que tem a ver com a perda
do orçamento secreto. Todo mundo sabe, o Arthur Lira nega, se você perguntar, mas lá dentro do Congresso, essa é a sensação de todos, a de que o Arthur Lira ainda está muito incomodado por isso. Canalice. Ô, Guga, você que acompanhou isso bem mais, você acha que é ainda pior agora com o Lira do que foi com o Cunha? É difícil, né, dizer que vai ser pior do que com o Eduardo Cunha, que o Eduardo Cunha foi uma oposição ferrenha. Ele foi uma oposição... Ah, o Tarcísio falando? Vamos ver. Olha aí. Desenvolvimento querem que é matar os indígenas, matar os povos indígenas que habitaram sim Copacabana e de lá foram expulsos, que habitaram todas essas terras e de lá foram expulsos, e a gente vai continuar nessa toada, nessa altura do campeonato? Não! Aqui no Partido Socialismo e Liberdade, na rede, na nossa federação, vocês terão a resistência que se dará aqui, que se dará nas ruas, que se dará sim no Supremo Tribunal Federal, porque legislar contra cláusulas fundamentais da Constituição não está entre nossas prerrogativas. Este projeto, senhoras e senhores, será uma mácula na nossa história. Me lembro de Ailton Krenak pintando o rosto aqui mesmo nesta tribuna em luta pelos direitos indígenas. Me lembro de todos aqueles que dizem que a Mãe Terra, a primeira das mulheres, como disse minha querida Célia Chacriabá, precisa ser defendida, e é a ideia do bem comum e do envolvimento que deveria nos guiar diante do caos climático. Mas aqueles que querem rumo ao precipício, ao abismo deste fim do mundo que cairá sobre nós, são os mesmos que hoje não reconhecem os direitos indígenas. Olha, eu queria pedir a Elô, viu, Elô? A gente tem outros assuntos aqui, mas vamos fazer o seguinte, todos nós de acordo, se vocês estiverem de acordo, claro, vamos fazer o seguinte, havendo alguma novidade, alguma manifestação mais veemente, como essa do Tarcísio, que denuncia, né, um crime contra a humanidade, porque os povos originários, né, são humanidade. Isso é uma prorrogação do genocídio. Havendo alguma fala importante que você sinta veemente como essa ou alguma decisão, Elô, você interrompe. Se tiver qualquer um de nós falando, fala, atenção, e entra daí mostrando pra gente, ok? A prioridade é sua, Elô. Você tá com apito aí, viu? Ó, vamos falar agora do Conselho de Ética da Câmara. Aliás, o que não tem muito aí é ética, né? Pô, essa frase, Conselho de Ética Conselho de Ética da Câmara, depois disso... Bom, ele instaurou hoje processos contra 7 deputados por falta de decoro, quebra de decoro parlamentar. Bom, Nicolas Ferreira, conhecido como Nicole também, né? Que é da peruca loira. Carla Zambelli, a pistoleira que sai na rua dando tiros e tal. Eduardo Bolsonaro, José Medeiros, todos esses do PL. E também, partido do Bolsonaro, e também gente à esquerda, como Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, e Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. Guga, que história é essa? Como você falou, Chico, são 3 de esquerda, 4 de direita. Mas se você for olhar cada caso, os da esquerda é pura perseguição política ou tentativa de censura. Os da direita é chilique e porrada. No caso do Nicolas, todo mundo lembra. Ele colocou uma peruca e cometeu uma homofobia, um gesto, enfim, completamente repugnante, que merecia inclusive a prisão, porque ele cometeu ali um flagrante de um crime inafiançável, que é a homofobia. E a homofobia não é protegida pela imunidade parlamentar. Um crime inafiançável, um flagrante de crime inafiançável, é um dos únicos casos onde a imunidade parlamentar não assegura nada para o deputado. Ele deveria, portanto, ter sido preso. Aí tem a história da Zambelli. A Zambelli, ela no caso xingou o Duarte Júnior, que é um parlamentar do Maranhão, numa sessão que teve com o Flávio Dino. Ela foi e xingou esse deputado. E no caso da Zambelli, ela está abandonadinha. A Zambelli, ninguém quer saber dela. Ela foi abandonada pelo Bolsonaro, que quer usar a Zambelli como moeda de troca, deixar ela ser fritada e perder o mandato por causa dessa história do xingamento, para ver se isso alivia o lado dele junto à justiça. Aí tem também o caso do deputado José Medeiros, que é mais um caso
de agressão. Ele foi e agrediu o Miguel Ângelo, do PT, numa sessão que teve também lá dentro de uma das comissões da Câmara. Ele foi e deu uma cotovelada. Ele deu uma cotovelada e um pisão no pé do Ângelo. Ou seja, mais um caso de agressão. Vermelho. Ou seja, o Nicolas, homofobia. O Medeiros, agressão. A Zambelli, xingamento. E aí tem o Eduardo Bolsonaro, que ouviu o deputado Marcon do PT dizer que a história do pai dele, da facada, era fakeada, era fake, e foi pra cima, chamando pra porrada também. Mais um que perdeu o controle, mais um deputado bolsonarista, no caso, filho do Bolsonaro. E aí você vai ver os casos da esquerda. Tem o caso da Talíria Petroni, a Talíria, que estava hoje dando um show na CPI do MST. Ela está sendo processada, vai ser processada no Conselho de Ética simplesmente porque numa dessas sessões da CPMI, que rolou semana passada, ela leu Guga, todos os casos. Oi. Guga, segura aí, eu quero que você volte nisso aí. Talíria Petroni está falando Bota nesse ela. momento. Não, Quer é a Fernanda Melchiona toda a luta, no plenário. toda a resistência e todo o genocídio que o nosso Brasil já viveu. Tantos milhões de indígenas mortos durante a invasão e que lutam há 523 anos pela demarcação das suas terras, pela proteção do meio ambiente, para ser ouvidos e garantir direitos. Mas esses que são umas verdadeiras raposas, que querem lucros exorbitantes para a bancada do atraso dos ruralistas, do atraso do agronegócio, que infelizmente tem muitos aqui na Câmara dos Deputados. Esses que querem não só desconsiderar essa história de resistência, dificultando a demarcação, puxando para cá como fizeram, tentaram fazer na PEC 215 e não conseguiram por conta do quórum constitucional e da resistência indígena, agora juntam um pacote de maldades que sim, infelizmente permite garimpo, mineração, são aqueles que quando tem uma crise humanitária gravíssima, como a que nós vimos na terra Yanomami, dizem sentir muito, mas aproveitam para passar a boiada na Câmara dos Deputados num ataque sem precedentes nos últimos 30 anos ao meio ambiente e aos povos originários. Esses que querem, na calada da noite, me desculpe, passando por cima de comissão, desconsiderando as mobilizações necessárias, que sim, obstruíram a rodovia diante dessa Câmara dos Deputados comandada por Vossa Excelência, Arthur Lira, que quer passar o trator hoje, passar o trator nos povos originários e também naqueles homens e mulheres que resistiram tanto. Por isso nós vamos enfrentar sim a bancada do PSOL, não só aqui hoje, no plenário, fazendo discurso, porque a gente está vendo este placar, mas como diria Darcy Ribeiro, muitas vezes, das lutas que perdeu em defesa dos indígenas, em defesa da educação, em defesa do povo, não queria estar um segundo no lugar dos vencedores, porque nós temos a consciência tranquila dos que defenderam o meio ambiente, os povos originários que nos ensinam uma história secular de resistência, e nós seguiremos alterando a correlação embaixo para emparedar o Congresso e não permitir que esse retrocesso prospere. Bem, falou a deputada Fernanda Melchiona. Tem que ser uma manifestação muito incisiva, né? Porque é muito grave o que a gente está debatendo aqui. Tem, hoje tivemos e essa manobra também... É muito grave, Roberta. Hoje tivemos uma manifestação aqui na Rodovia dos Bandeirantes. Aliás, o nome muito apropriado, Rodovia dos Bandeirantes. Bandeirantes carniceiros contra os indígenas. E a polícia do Tarcísio de Freitas chegou... Rapidamente chegou descendo ali. Não tinha ninguém com camisa da seleção brasileira e etc. Chegaram descendo a porrada, como é hábito da extrema-direita do Brasil. É esse tratamento. Pô, um país que não lembra as imagens que a gente viu dos Yanomami? Gente, o país esqueceu daquilo. Um genocídio, as crianças com a costela, só a pele e o osso. Esse país vai fazer isso hoje à noite no Congresso? Pô, é inacreditável. Inacreditável. Olha aí, Chico. Olha aí a imagem. Agora Tá aí, ó, a polícia, a valorosa polícia do Tarcísio chega nessa hora para chegou meter rapidamente bomba, com bala de borracha, né? Exatamente. Bom, vou terminar ali com o Guga, que estava explicando dos parlamentares mais à esquerda, o que aconteceu, que eles foram... Então, já aproveitando... Bom,
tem esses 4 casos da direita, todos porque ou cometeram homofobia, ou xingaram, ou quiseram bater, são 4 casos. Na esquerda tem a da Thalíria Petroni, que deu um show hoje na CPI do MST, ela está sendo processada só porque ela elencou todos os processos que correm contra o Ricardo Salles durante a reunião da CPI. Ela repetiu esse gesto hoje. E por ter simplesmente citado quais são os processos que correm contra o relator da CPI, que é o Ricardo Salles, ela está sendo processada por quebra de decoro. Aí tem um caso, esse é pior ainda, né? Vocês estão falando que tem que protestar contra o marco temporal. Teve uma deputada, Juliana Cardoso, do PT São Paulo, que ela fez isso. Ela falou que eram assassinos esses que aprovavam o marco temporal. E só por isso ela está sendo processada a pedido do Arthur Lira, que quer calar aqueles que são contra o marco temporal a ponto de processá-los no Conselho de Ética. O mesmo Arthur Lira, que passou pano para o caso de homofobia do Nicolas, agora quer tirar a Juliana só por chamar de assassino aqueles que votaram a favor do marco. E o último caso da esquerda, que são 3, é o do Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão. Aquele caso do deputado que se aproximou e falou no ouvido da Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, conversou, falou no ouvido dela e ela disse que aquilo foi um assédio. Aquele caso muito polêmico, esse aí que vocês estão mostrando, é o 3º caso envolvendo alguém da esquerda. São esses os 7 casos que correm agora no Conselho de Ética, e a que mais está ali a ponto de perder o mandato desses todos é a Zambelli. Bom, e a Zanata, que a gente viu aí, né, com aquela tiara de flores, É o que Chico as mocinhas Alencar. usavam para homenagear o Hitler, né? A Zanata também pode parar no Conselho de Ética, porque ela postou fotos com fuzil, com metralhadora, né, insinuando Olha, que ela Chico, para dar tá tiro no o presidente. seu xará aqui Vamos lá. agora, o Chico Alencar, tá? Vamos lá. Vamos ouvir o Chico. deputado Chico Alencar? 231 da Carta Magna, onde está escrito o marco temporal. Quem inventa o marco temporal é essa lei ordinária em todos os sentidos, com viés inclusive racista, claramente inconstitucional. É só ler o que a Constituição fala. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, onde uma lei ordinária pode contrariar a Constituição. Nem aqui, nem talvez na China, que vocês tantos odeiam, mas dela querem todos os produtos industrializados. É também claro, no parágrafo 3º desse artigo, que qualquer alteração, qualquer intervenção em terra indígena só pode ser feita ouvidas as comunidades afetadas. Está na Constituição. Para mudar isso, precisava, no mínimo, ser uma lei complementar, ou, claro, uma PEC. Mas não, como há um claro ódio ao povo indígena, a sua maneira de viver, a sua cultura, a sua concepção de produtividade e sobrevivência, se quer passar o trator, a moto niveladora, a violência sobre 305 povos nativos do Brasil, que falam 274 línguas, mas são uníssonos numa compreensão só. Temos o direito às nossas terras, temos o direito à nossa vida. Desenvolvimento nenhum de um país pode ser feito à custa do sangue indígena. Drummond falava: civilização que destrói culturas ancestrais é uma farsa amoral. Esse projeto é uma farsa. Deputado Chico Para Alencar, falar a do PSOL favor, do Rio de deputado Janeiro. Gilson Marques.
Pois é. Ele toca num ponto aí fundamental, que é o mesmo ponto que já chama a atenção do Supremo, que é eles querem passar por uma lei ordinária, não é uma PEC, não é um projeto que muda a Constituição. Então isso é muito frágil no Supremo, por exemplo. Se o Senado não cuidar disso, acho que o Supremo derruba. São esses argumentos que devem ser falados, né? Assim, acho que essa defesa, ela é baseada, né? Ela tem a Constituição como aliada. Eu acho que é esse discurso que a gente tem que tentar, ou pelo menos os deputados, né, que são contra, estão tentando colocar no plenário. Quer dizer, verdades, né? Trazendo a Constituição. Perfeito. Agora, o Arthur Lira sabe de tudo isso, sabe inclusive do risco de cair no Supremo. Mas o que é que se faz nessa hora? Ele está fazendo a política dele de passar o trator. Você ganha uma votação dessa, por uma margem gigante, você aumenta teu poder. Você vai para o Senado lá para cima. E você diz, ó Lula, ó povo brasileiro, vou passar por cima. Então você se cacifa de uma maneira, mesmo que depois o Supremo derrube, mas você cresce a moral para sequestrar o governo. Exatamente. Elô, alguma novidade aí? Ana Melchiona falando do Lira na cara do Lira, gente. Tem que botar esse comentáriozinho rápido aqui. Muito bom. Olha, lá em 2015, 2016, eu fazia uma viagem para o Foz do Iguaçu e estava num barquinho com várias pessoas, turistas do Brasil, e a gente falava sobre Eduardo Cunha, os males que ele estava trazendo para o Brasil. E havia um casal de Alagoas. Disseram para mim, né? Olha, cuidado, tem um cara aí chamado Arthur Lira, que é lá da nossa terra. Se esse cara um dia tiver a metade do poder do Cunha, você vai ver o que é tragédia. O que é tragédia? É o que a gente está vendo agora. E eu guardei o nome, Arthur Lira. O problema é esse. O problema é que o Lira hoje, a meu ver, tem mais poder do que o Eduardo Cunha tinha naquela ocasião. Prova é que a gente vê figuras importantes da esquerda, não é nem da centro-esquerda, é da esquerda, tendo que defender o Lira publicamente. Então, a despeito do que aconteça aqui hoje à noite, está muito claro que, a meu ver, a estratégia do campo democrático precisa combater os poderes do Arthur Lira. Porque a gente tem outros 3 anos e meio pela frente. Como é que vai ser isso? O governo federal vai ficar refém de cada pequeno capricho, desígnio e sede de poder do senhor Arthur Lira e de tudo que ele representa, que a gente sabe que é o que tem de mais nefasto no Congresso Nacional? Isso não vai ser possível, isso vai inviabilizar o exercício do poder pelo governo federal. E do Lula, em última análise, que é quem foi eleito por mais de 60 milhões de pessoas. Então, é complicada a situação, gente. A gente está falando isso aqui e sobre minha cabeça, desculpem, mas minha cabeça é povoada de coisas e de música também. Fica rolando uma música, anotem aí depois para vocês ouvirem, Promessas do Sol, de Milton Nascimento. Fernando Brant escrevia, falando sobre o índio, né? Eu não sou belo mais, me levaram tudo que um homem precisa ter, me cortaram o corpo a faca sem terminar, me deixando vivo sem sangue, apodrecer. Que tragédia é essa que cai sobre todos nós, canta o velho indígena. Tá tudo aí. Tá tudo aí. Fernando Brant sabia disso, né? E olha só, o deputado Tarcísio Mota acabou de falar, né, de citar a cena em que o líder indígena, Ailton Krenak, pintava o rosto no Congresso em protesto, né, contra o desrespeito aos indígenas. A gente tem essa cena, porque aconteceu durante a Assembleia Constituinte em 1987. Ele protagonizou uma das cenas mais marcantes ali que a gente está vendo para a guerra, né? Em discurso na tribuna. Para a guerra que os povos indígenas, né, em que eles morrem há 500 anos, né? Pois é, vestido de um terno branco. Tem uma indígena falando aí. Vamos dar uma olhada. Com a minha manifestação, o protocolo dessa casa, nós temos em combater o genocídio e o feminicídio que mata mulheres. O 490 pretende matar a mulher mais velha da humanidade, que é a terra. E quando ataca a terra, todas nós mulheres indígenas e mulheres aqui nesse plenário nos levantamos com muita força. Eu venho de um território indígena, companheiros parlamentares, todos os territórios indígenas no Brasil que eu conheço só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena.
Vocês sabem o que é isso? Eu venho de um território indígena, onde 12 de fevereiro de 87 assassinou Rosalino Chacriabá, que foi julgado como o primeiro genocídio indígena no Brasil. Eu sou fruto dessa luta. Nós queremos mesmo é ter urgência em votar na nossa liberdade. Porque vocês sabiam que a cada vez que vota projeto como 490, acelera o genocídio e os conflitos territoriais. Nós não somos contra a outra possibilidade de economia. O que nós estamos dizendo aqui é que em 2019 foram 135 lideranças indígenas assassinadas. 2021 foram 185 lideranças também tombadas. Semana que vem vai fazer 1 ano da morte de Dum e Bruno. Nesse momento, nós estamos aqui para dizer que o PL 490 não somente pretende aplicar a tese do marco temporal, como são 15 projetos a pensar a ele, e um deles pretende abrir os territórios indígenas de isolamento voluntário. Vocês conhecem a história de Marçal, Guarani lá no sul do Brasil? Vocês conhecem a história de Chicão Chucuru? Vocês conhecem os povos que estão sendo tombados, mulheres que estão sendo tombadas e estrupadas? No início desse mandato, eu vi todos os parlamentares vindo aqui nessa tribuna, já para concluir, senhor presidente, vindo dizer que sensibilizava com meninas e Yanomami sendo estrupadas, mas agora pretende estrupar o nosso território. Para mim, senso de humanidade é aqueles que sabem ser água. Se vocês não se sentem sensibilizados, porque não está sujeito a morrer pelos conflitos territoriais, como nós estamos sujeitos a morrer, nós vamos morrer pelo mal em comum, que é pelo veneno que chega na nossa mesa. Diga não o PL. Olha, fortíssima a deputada Célia Chacriabá. Excelente discurso, né? Da nação Chacriabá, lá em Minas Gerais, hein? Não, é excelente discurso, é o que deve ser dito, é genocídio. É para o mundo o discurso. Sim. É para o mundo, né? Sim, sim. Dissolução, invasão, enfim. Elô, você tá sem falando proteção nenhuma aos indígenas, né? Em outras palavras, foi isso que ela quis dizer aí. Vai lá, Elô. Não, só estava destacando aqui que foi o primeiro discurso aplaudido aqui até agora. César, seguimos nesse embate, né, no plenário. É triste, é extremamente doloroso, traz um pouco aquele ar do 8 de janeiro, traz um pouco o ar daquilo que a gente teve que viver para superar o estado de coisas que a gente tinha sob a égide do bolsonarismo. Agora, eu vou repetir a análise que eu já fiz. A gente sabia que essa luta ia ser dura. A gente sabia que desde o dia 2 de outubro de 2022, quando a gente viu o Congresso Nacional que se tinha formado, a gente sabia que não seria nada fácil. E, a meu ver, nesse dia 30 de maio, é o primeiro grande teste que a gente tem enquanto sociedade, que o governo federal tem, enquanto chefiando o poder executivo, dessa dificuldade e dessa complexidade que se apresenta. É óbvio que cabe endereçar isso com muito mais energia, a meu ver, sobretudo colocando as coisas de forma mais clara. O Arthur Lira quer exercer uma função a qual ele não tem a prerrogativa de cargo. Ele não foi eleito para mexer nesse tipo de coisa. Ele não foi eleito pelo povo brasileiro para tentar reorganizar a Constituição ministerial. O que a gente está vivendo aqui é o presidente da Câmara, que representa os interesses daquilo que tem de mais nefasto no Congresso Nacional, tentando exercer o controle do Executivo Nacional sem ter sido eleito à presidência da República. Isso não pode continuar assim. Agora, a gente viu, para encerrar minha fala, qual foi o bastião da nossa democracia, o que também é extremamente complicado, porque abre a precedência para uma série de coisas, mas o STF teve que colocar limite. Então, vamos ver o que acontece a partir desse ponto, mas é muito grave o que está acontecendo aí. Olha só, vamos ouvir o deputado Guilherme Boulos falando agora neste momento? Represento os povos indígenas aqui nesse parlamento. Parabéns, Célia. Sua voz ecoa pelo país. E cumprimentar a nossa ministra Sônia Guajajara, que está aqui em plenário também,
a primeira-ministra dos povos originários do nosso país. Esse projeto do marco temporal é uma vergonha. Primeiro porque eu pergunto para a bancada ruralista que está ali toda alegre, vaiando, se topam um marco temporal para os grileiros, como estão propondo hoje para os povos indígenas. Aliás, são 2 pesos, 2 medidas. Eu estava chegando hoje aqui na esplanada, ministra Sônia, e eu vi uma operação de guerra. Só faltou ter tanque de guerra da Polícia Militar do Distrito Federal. A mesma Polícia Militar que ficou bebendo água de coco quando bolsonaristas vinham aqui para invadir o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal e o Palácio do Planalto. É 2 pesos, 2 medidas. Nós sabemos como funciona. E é importante que a gente diga quais são os lados. De um lado é o interesse do desmatamento, da ampliação de fronteira agrícola, destruindo as florestas, da poluição nos nossos rios, do garimpo em terras indígenas. Do lado de lá tá quem quer passar a boiada. Do outro lado tem quem tem compromisso não só com o meio ambiente, mas com as próximas gerações, com os povos originários. Do lado de cá está quem defende as florestas, as águas e os povos da floresta nesse país. Eu tenho muito orgulho de estar do lado certo da história nesse embate. E encerro dizendo que existem batalhas, mas após cada batalha, nem sempre se termina a guerra. Talvez, porque a gente sabe como se formam maiorias eventuais aqui, a gente perca essa batalha. Mas eu tenho certeza que isso vai ser corrigido no Supremo Tribunal Federal, se não no Senado Federal, pela Constituição. Vamos lá. Requerimento de... Eu vi um pouquinho de vaia ali, né, ao fundo. Não, Você ouviu também, né, É a César pressa de Calejão? passar o trator. Os caras querem É o gado mugindo. dizimar. Dizendo que quer passar. E uma fala tão contundente, Agora, né? daqui a pouco Marco ele vai temporal dos grileiros, né? Olha só. Heloísa. Eu acho interessante a gente notar que não é o primeiro discurso, nem o segundo, que joga para a saída do STF. O Boulos terminou a fala dele justamente dizendo isso, que vai ter que ser resolvido pelo Supremo. Pelo jeito vai, né? Guga Noblar, uma boa noite para você. Obrigada e até amanhã aqui no ICL. Beijo, Guga. Vamos chamar o jornalista Chico Alves? Certamente essa notícia que está acontecendo agora em Brasília, essa notícia vai repercutir no mundo inteiro. No mundo inteiro. O mundo está de olho no que estão fazendo aqui no Brasil. É na contramão total do mundo. Desgraça. Mais um xará aí conosco, Chico Alves. Tem Chico Sá, Chico Alves, Chico Pinheiro. Boa noite, Chico Gente, Alves. é Chico ao cubo. Boa noite, Chico. Diga, Chico Alves, o que você está vendo daí? O que você está achando das falas dos deputados sobre o PL 490, Chico? Boa noite a todos. É que a gente, vou responder que nem na época da pandemia, né? Sei que a gente pode falar em boa noite vendo tudo isso que está acontecendo, né? Na época da pandemia a gente falava assim, tudo bem, aí depois pensava 2 vezes e falava, não pode perguntar se está tudo bem. Uma noite péssima, né? Com a Câmara pintada para a guerra contra os indígenas, né? E o Chico Pinheiro levantou aí como será que o mundo está enxergando a gente. Está vendo o Brasil como uma nação muito complicada, né? Muito mais atrasada do que parecia quando Lula subiu a rampa com representantes de povos originários, de populações desassistidas ali, passando uma imagem muito de diversidade, de tentativa de igualdade, pelo menos, e aí, 6 meses depois, quase 6 meses depois,
está aí o Congresso, a Câmara dos Deputados, fazendo o inverso do que aquela imagem sugeria, né? Estão atacando os direitos dos indígenas. Isso, quando Lula chegou ao poder com o Sônia Guajajara tendo um ministério para os povos indígenas, foi celebrado em vários países, virou matéria na imprensa internacional, e Chico, o inverso disso é a abjeção total, certamente a condenação total do mundo. Né? tá certo. Xará, Chico Alves, olha aqui, a Érica Cocai do PT, do Distrito Federal, está falando lá. Vamos ouvir um pouquinho. O sangue indígena tem que correr, é das nossas veias, porque é das nossas veias que ele corre. Mas nós não podemos ter o sangue indígena nas mãos daqueles que acham que pode arrancar os territórios, aqueles que acham que podem submeter os povos indígenas ao que nós vimos com o povo Yanomami, aqueles que acham que podem ter suas máquinas do garimpo ilegal dragando crianças, como aconteceu no território Yanomami. Nós estamos aqui em defesa da nossa brasilidade, nós estamos aqui em defesa de marcos civilizatórios, nós estamos aqui em defesa de um país que não pode ser cercado nos seus sonhos, cercado na sua justiça. É muito cinismo defender esse projeto que possibilita a entrada sem autorização em territórios indígenas, que possibilita rever terras já homologadas, que estabelece o marco temporal, que é a legitimação do esbulho, e dizer que esse projeto é para defender os povos indígenas. Vocês têm sangue indígena nas mãos, vocês estão aqui perpetrando um ataque sem precedentes aos povos indígenas. Por isso, somos contra o Vamos lá. Declaro encerrada a discussão. Elô? Agora vem o trator. Exatamente. Agora vem o Discussão trator. encerrada, Elô. Conta pra gente os próximos passos por aí, por favor. Não sei se a Elô tá me ouvindo, eu acho que não. Luísa Vilela. Tá concentrada lá para poder passar informações pra gente. Vamos ver quem está falando aí agora. Quem é? Acho que é alguém do plenário que está entusiasmado. Tem alguém falando Como lá no voto? plenário. Talvez seja a votação? Meu Então, Brasil, Eu acho que ela estava sim ao requerimento. eu estava prestando atenção no que está acontecendo ali. Pois é. Heloísa conta já. E o trator passando, já começou. Como vota a União Brasil? União Brasil, inclusive, que tem ministério no governo. 3. E que... 3. Ação genocida contra os povos originários. Ação, noite de genocídio. Noite de genocídio. Vamos ver se o Supremo depois dá um jeito nessa canalice toda, né? Chico Alves, continua, você estava falando da repercussão internacional. Não, é isso, é uma condenação, na verdade, é a condenação internacional que deve ocorrer logo depois que esse resultado for proclamado. Mesmo que seja revertido no Senado, que é o que a gente espera, ou no STF, esse momento é histórico, tristemente histórico, né? A gente está vivendo aqui em tempo real, o ICL está mostrando em tempo real um momento tristemente histórico, em que a Câmara dos Deputados se mostra como representante do que há de mais retrógrado no país. A gente costuma dizer, alguns anos, dizer que o Congresso é a representação da sociedade. E eu digo que não é. O Congresso, com o orçamento secreto, ainda por cima, piorou o Congresso que já não era bom. Agora temos um Congresso muito pior do que a média da sociedade e ele aí está mostrando a sua cara. Mostra que é representante, porta-voz, funcionário, escravo do que há de pior na sociedade brasileira. Passa por cima de direitos, inclusive a Cocai disse aí, querendo inclusive rever acordos já homologados, quer dizer, um retrocesso total, e certamente isso tudo é ilegal, tudo inconstitucional, não vai passar no STF, mas vai dar um trabalho danado, nos deixa de cabelo em pé diante do que o governo Lula vai ter pela frente aí para lidar
nas próximas pautas com essa Câmara completamente reacionária, né? Nem conservadora. Pois é, Chico não, César Calejón. E não adianta, né, o governo ir para fora, vender, né, um governo diferente, que olha, né, para os pretos, olha para os povos indígenas, preserva o meio ambiente e fica só por isso mesmo. Né? Consegue, né, uma verba, vamos lembrar do Fundo Amazônia, enfim, vende uma nova história, mas a história se repete, né? Na prática. Roberta, mas essas verbas que estão vindo com uma votação dessa, ela atrapalha de uma forma, ela é burra do ponto de vista até econômico mesmo para esses caras. Daqui a pouco, daqui a meia hora, a gente vai ver no Jornal Nacional aqueles comerciais, aqueles anúncios, o agropop, todo moderno, embalado, patrocinando o próprio noticiário da desgraça. Daqui a meia hora. Então, é essa gente que banca esse tipo de coisa, sabe? Vai para os intervalos comerciais, metido a moderninho, banca dramaturgia com aquele trator, tudo bonitinho. É essa gente que banca essa carnificina. Pois é. Agora, César, lá fora, pouco importa onde parou o projeto, quem foi que aprovou ou não deixou de aprovar. É o nome do governo federal que leva essa bandeira, né? E, infelizmente, nesse caso, seria do retrocesso. Exato, esse é um agravante, mas veja, o nível de complexidade aqui é o seguinte, gente. Na mesma medida, para que você tenha mudanças significativas, a gente está sob a égide de um modelo democrático representativo. Para que você tenha mudanças significativas junto à população, você precisa enviar sinais que sejam capazes de alterar aquelas subjetividades. Então, quando você tem o governo Lula subindo aquela rampa, com o indígena, enfim, todo aquele nível de pluralidade e diversidade que a gente viu, isso não é só marketing. Isso envia uma mensagem para os próprios habitantes dessa república de que é assim que a gente quer passar a se organizar a partir desse ponto. É óbvio que isso não altera as subjetividades de uma maneira derradeira imediatamente. Isso é um processo de desenvolvimento histórico-cultural que leva tempo. Então, a questão fundamental aqui é, a gente está combatendo 500 anos de usurpação, de expropriação, de violência. Me interrompam a qualquer momento, que eu sei que a gente está, né, sob essa dinâmica agora aqui, tá? Então, de muitas maneiras, o nível de complexidade é que o governo precisa trabalhar com essas mensagens que sejam capazes de contribuir para uma alteração significativa no que diz respeito à coletividade dessas subjetividades que compõem a nação, e, por outro, você não pode simplesmente adotar um determinado tipo de símbolos e signos que depois não tenham lastro na própria materialidade. Essa é a complexidade com a qual o governo federal, que é um governo progressista, tem que lidar quando operando em parceria com o Congresso Nacional, que, como o Chico Alves muito bem colocou, não é nem conservador, é reacionário, eles não querem conservar nada, eles querem levar para trás. Desculpa te interromper, vamos lá para a Câmara, por favor, para a gente ver o que está acontecendo neste momento. Essa presidência pede silêncio ao plenário. Senhor presidente, muito obrigado. Essa presidência... Presidência. Só um pouquinho. Ó, eu quero pedir, vamos manter a ordem aqui para nós continuarmos o nosso trabalho. Por favor, nós vamos continuar a votação. Não vai virar bagunça isso aqui. Nós vamos orientar e vamos votar, tá? Como orienta a oposição? Vamos baixar esses cartazes e vamos manter. Vamos baixar os cartazes e vamos manter. Oposição. Presidente, voto a maioria, está errado. Oposição. Luísa Vilela, explica o que está rolando aí, esses papéis na mão, o que é tudo isso que está acontecendo aí? Conta o que você estava acompanhando. Olha, o que está acontecendo... Então, o que está sendo aqui é que eles, cada partido bloco, e agora apareceu um partido da direita... Questão de ordem, presidente. Como orienta o governo? Presidente, questão de ordem, presidente. Mas claramente a gente vê, né, a Câmara dividida. Todos eles com as fotos do Maduro, com papelzinho com a foto do Maduro, e do outro lado, o pessoal com a Constituição
na mão. Então com a Constituição na mão e o outro grupo com fora duro. Mas por que o Maduro foi levado para esse Não, debate? porque tudo é Venezuela, tudo é Venezuela. Aquele papo de sempre, né? É aquele velho papo? Os caras não tem o que fazer. Não, esse senhor aí que está presidindo a sessão, dizendo, vamos botar ordem numa noite que se promove o genocídio? Que ordem você quer promover? Não, e tá difícil controlar também, né? Cara, os caras estão convertendo. Vai tentando aí. Mas eu acho que pesou o clima no sentido de. Pois é, a situação ficou bem complicada aqui, porque tá todo mundo gritando uns com outros e ainda não conseguiram botar o projeto em votação. Mas está tendo um enfrentamento aqui. Primeiro, mesa que não é. O Lira saiu daqui. O que eu acho que é importante notar, porque se o Lira não está aqui, ele está torcendo um lugar, né? Se ele deixou o plenário, é porque ele foi negociar com alguém em algum lugar. Então, agora a gente está vendo uma gritaria. Eu acho que o Lira, mesmo para ele saiu da foto de uma noite que pode ser muito pesada para o mundo todo. Eu acho que ele saiu da foto. Não acho que é isso não, Chico. Acho que você está dando muito crédito à importância que ele dá a esse tipo de coisa. O problema do Lira é negociar e barganhar e ganhar alguma coisa. Então, se ele abandonou aqui a votação, é porque ele deve estar negociando com a liderança do governo alguma coisa para que ainda coloque em votação hoje essa MP dos ministérios ou não, ou se coloca amanhã, e o que ele leva em troca. Acho que é isso que está acontecendo. De outra pauta, da próxima pauta, entendi. Nossa, já está articulando. Sim, a pauta da reorganização dos ministérios. Entendi, sim, pode ser isso mesmo. Que é o que precisa ser votado. Então, nesse caso, ele já teria dado por vencido, né? Em relação ao marco temporal. Se abandonou. Não, já está. Com certeza. É isso, né? Você viu ali quem já tem a indicação das bancadas? Só a federação que tem o PT, o PV, etc., e a federação que tem o PSOL e a rede. O resto, adeus. 130 parlamentares. 130 e nada mais. Nossa, será que entra hoje, hein? Diga, Chico. Agora, é tão escancaradamente pornográfica essa manifestação, essa movimentação da oposição, que talvez até facilite que seja derrubada essa decisão em outras instâncias, né? Porque chega a ser caricatural. Se o Brasil, se os políticos do Brasil e se o judiciário permitir que o Brasil seja realmente isso que está aí, que essa noite represente a política brasileira, a democracia representativa, vai ser lastimável. Eu não acredito que tantos políticos queiram isso. Esses que estão lá na Câmara, sim, essa maioria aí da oposição, sim. Mas acho que o Senado talvez pense melhor, e se não pensar, certamente o Supremo Tribunal Federal vai mudar esse entendimento, né? Vai mudar essa decisão. O problema, para mim, é o que representa essa noite para a relação do governo Lula com a Câmara. Isso aí mostra que Lula vai ter muito, ou muda a sua estratégia, que está muito mal articulada, ou vai ter muito problema, muitos mais do que imaginava quando pensou em se eleger, né? Vamos dar uma olhadinha em mais imagens lá da Câmara? Vamos ver o que está acontecendo Parece agora. que Juliana Deputado Dalpiva, Aguinaldo Ribeiro, agora do PP, está falando. Lá de Brasília, Juliana Dalpiva parece que tem informações de bastidores. Será que ela já está a postos? A gente pode chamar a Juliana? Enquanto isso, a gente consegue ouvir o deputado Aguinaldo Ribeiro? Nossa, imagina o que esse genocida está falando. Mas o Aguinaldo essa divergência, a gente orienta a liberação, que é a sensatez e é o que preconiza o nosso parlamento. Por isso a maioria
orienta a liberação, presidente. Obrigado ao deputado Aguinaldo Ribeiro. Presidente. Como orienta a oposição? Presidente, é só agradecer ao líder Aguinaldo que recolocou a questão nos eixos. Realmente não se pode definir Rogério uma Correia, posição quando PT, tem diferença entre os partidos. Agradecer ao Aguinaldo pela compreensão. Obrigado. Presidente, E a correção. oposição orienta sim reconhecer a divergência que existe entre a base do... Bom, meu xará Chico Alves, hoje está confuso, está complexo. Agradeço sua participação. Até amanhã, e a gente vai falar agora com a Juliana Dalpiva. Muito obrigado a você. Eu que agradeço. Vamos ver se as coisas saem menos ruins do que a gente estava imaginando. Chico, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Chico. César Calejão fica conosco? César fica conosco. Então fica aí. Juliana Dalpiva está lá em Brasília, tem informações de bastidores sobre marco temporal, sobre Lira. Oi, Ju, boa noite para você. Bem-vinda. Boa noite, Chico. Puxa, Brasília hoje está difícil. Esse clima tenso de Brasília. Não deixa nem o Wi-Fi pegar direito. Realmente. É a noite trágica. Deixa eu acrescentar algo enquanto a gente consegue reconectar aqui, aí vocês me interrompam a qualquer momento se a Ju voltar. Claro. O meu medo é o seguinte, gente, que o que está em jogo aí, como eu já disse e venho tentando ponderar, é a própria arquitetura constitucional da nossa República, entende? Porque se esse clima se agudiza a um ponto, a gente vai começar a ver camadas da mídia hegemônica falando em parlamentarismo de uma maneira muito aguda, que não tem clima, que não tem jeito, que não dá, que não pode, e vocês vão ver essa ideia passar a ser vendida com muito mais ênfase. O que me preocupa aqui é que esse estado de caos que a gente está vivendo pode dar margem subjetiva para, de alguma forma, uma nova espécie de golpe parlamentar, não nos moldes do que a gente viu em 2016, mas de uma forma talvez mais sofisticada. Vamos ver, tudo isso é muito sério e a gente precisa entender bem quais são as consequências e as dimensões. Se eu não me engano, a gente tem a Duda Salaber, isso, falando ali... O indígena. E aí, reitero, na última gestão, o Brasil foi tratado como um pária internacional, foi reconhecido como vergonha internacional, justamente por uma política antiambiental. E é triste ver que esse Congresso, esse Parlamento, tem aprofundado a política antiambiental da última gestão, colocando o Brasil de novo como vergonha internacional. Por isso, nós do PDT declaramos voto não, contrários completamente ao PL 490, que trata do marco temporal. Nós que somos do partido de Juruna, primeiro indígena eleito no Congresso Nacional, partido de Darcy Ribeiro, partido de Brizola, que teve a coragem de chamar os ruralistas de filhotes da ditadura. E é isso que vocês são, filhotes da ditadura, filhotes da ditadura. É isso que vocês são. Ditadores aqueles que no passado expulsaram os povos indígenas do seu território e que agora voltam numa versão 2.0 com não só conteúdo, mas também contorno fascista. Por isso reitero nossa posição contrária a esse projeto. Uma vergonha. No contexto que nós estamos, o parlamento, em vez de discutir ampliação da demarcação dos territórios indígenas, a bancada ruralista vindo com a coisa mais retrógrada que há, que é justamente o ataque contra os povos originários, a população tradicional do Brasil. Por isso, reitero, votamos não, marco temporal não. Muito obrigado, companheiros. Aí, deputada. É uma noite de vergonha, ela resumiu perfeitamente. E a boiada passando, né? E a boiada vai passando. Boiada, trator, agro, o DR, junto com o Agropop, que o DR sendo a parte mais pesada do agro, e o tal do Agropop, que também é a mesma bancada. Nessa hora eles se juntam do mesmo jeito para passar tudo. Temos alô agora?
Melhorou o contato aí? Pois é, gente, o que aconteceu aqui? O debate terminado. Infelizmente, eu acho todo mundo usando a internet Tempestades, lá em Brasília. tempestades sobre Brasília. Muitos jornalistas, a banda é dividida entre todos os jornalistas, enfim, é uma conexão que é muito instável, né? Claramente instável. Fica boa, fica ruim. Tem esse clima que o Chico Sá acabou de salientar mesmo de tempestade, e essa não é uma metáfora equivocada, a meu ver. Porque o que tá... Querem ouvir? Vamos ouvir a deputada Érica Cocai? Vamos. O artigo 192, ele fala do processo de orientação. Ele fala do processo de orientação, que a orientação se dará por 1 minuto para aquele que, ou a ser delegado pelo líder, ou pelo próprio líder, possa expressar a opinião da sua bancada ou das pessoas que estão na guarda da sua liderança. E nós, o que vimos aqui, presidente, foi que tivemos, primeiro, a ausência de paridade de armas. Porque, ao se orientar pela maioria, se utilizou 1 minuto contra os povos indígenas, de forma absolutamente inadequada. E, ao se corrigir, se concedeu de novo o tempo para a maioria. Primeiro, que ali está a desigualdade de armas, não houve a paridade. Segundo, que nós não podemos admitir que esse tipo de manobra seja feita para que se retire direitos dos povos indígenas. Nós estamos discutindo aqui uma matéria que fere nitidamente a Constituição em suas cláusulas pétreas, inclusive. Nós estamos aqui discutindo um verdadeiro esmagar dos direitos dos povos indígenas, inclusive desrespeitando o que está na Convenção da OIT, que assegura o direito ao que os povos indígenas Qual a sua tenham questão de a ordem, livre... deputada? Sua questão de ordem. Presidente, se me permite concluir, eu tenho 3 minutos. Uma questão de ordem. Eu já estou concluindo, presidente. Se me permite, não queiram me silenciar, presidente. Não queiram me silenciar. Jamais. Não queira silenciar aqueles que estão aqui defendendo que antes de ter coroa nesse país, já tinha cocá. Já tinha cocá antes de ter coroa. Por isso nós estamos aqui reivindicando que tenhamos mais 1 minuto para orientar a posição, que é uma posição contrária a esse genocídio, essa ressignificação de tanto sofrimento aqui para os povos indígenas. Nós estamos reivindicando, em nome da paridade de armas, em nome do que está no artigo do regimento interno. Agora com a Juliana Dalpiva, contando os bastidores. Vamos ver, Juliana. Me escutam? Agora sim. Agora sim. Boa noite, Roberta, Chico Sá, César. O que eu ouvia? Eu estava até agora há pouco ali na Câmara, até vi a Elô passando, não consegui falar com ela. Mas os deputados estavam falando ali do Centrão, que tem uma negociação nos bastidores para o Supremo Tribunal Federal retirar de pauta o julgamento do marco temporal e aí a Câmara desistir de votar também esse projeto. Isso quem me contou foram alguns líderes ali do Centrão e também alguns líderes, alguns congressistas próximos ao governo, né, da base do governo. Então, pode ser que seja esse o motivo pelo qual o Lira não está ali na mesa. O governo também está tentando, de todas as maneiras, evitar essa votação aí do marco temporal, quer centrar toda a força na votação da MP que reestrutura o governo, porque do governo Bolsonaro volta, né? A MP pode caducar dia 1º. Então, tinha ontem até, Chico, uma outra coisa que me contaram aí desde ontem os petistas, é que já tinha essa expectativa pela derrota, sobretudo no marco temporal. O governo mesmo acha que pode ter alguma chance na votação da MP, mas na votação do marco temporal se sente que não tem chance. Vai trabalhar para perder por pouco. Assim me foi descrito por alguns petistas do Palácio do Planalto. Mas olha, Juliana... Vamos ouvir o deputado Guilherme Boulos? Chico, a gente já volta com a Juliana. Os usos, costumes e tradições. Isso é o que diz a Constituição. Como se pode observar,
não há no texto constitucional nenhum marco temporal estabelecido ou outros critérios para que as demarcações sejam estabelecidas e o usufruto das terras seja efetivado para os povos indígenas. Da mesma forma, não há qualquer previsão ou mandamento constitucional de regulamentação do tema. No entanto, o substitutivo ao PL 490/2007 propõe inserir data específica e alteração dos critérios previstos no artigo 231 da Constituição. Ora, é sabido por todos que lei ordinária federal não pode alterar ou regulamentar o que prescreve o texto constitucional. Ainda que houvesse previsão constitucional para regulamentação, o que não ocorre nesse caso, esta deveria ser feita por projeto de lei complementar. Portanto, o substitutivo do PL 490 viola gravemente os artigos 231 e 60 da Constituição Federal, vez que suprime e altera direitos e garantias individuais dos povos indígenas assegurados na Constituição Federal. Além disso, importante frisar que o STF ainda não finalizou o julgamento no recurso extraordinário 10.17.365, que discute se a data da promulgação da Constituição deve ser adotada como marco temporal para a definição da ocupação tradicional da terra por indígenas. Diante do exposto, tendo com base a defesa de direitos e garantias constitucionais, solicitamos que a presente questão de ordem seja provida e a tramitação do PL 490 seja imediatamente interrompida em face da clara inconstitucionalidade do substitutivo apresentado pelo relator. Essa é a questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Não, não vou dar mais questão de ordem. Vou responder. Tem um assunto a mais aqui que é interessante. Acaba de chegar a informação que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, né, falou que eles podem fazer o que quiserem aí, o barulho que quiserem, e aprovar o marco temporal como o desejam, mas que isso não vai acontecer assim no Senado. O Senado derruba. Se for aprovado, né, ele diz que não tem pressa nenhuma e que essa matéria vai ser analisada com o rigor que ele é pertinente. Palavras de Rodrigo Pacheco. Eu não tenho pressa nenhuma, a matéria será analisada com o rigor que ele é pertinente. E há senadores que declaram agora que acreditam que esse texto nem vai ser aprovado no Senado. E ainda assim, se for aprovado, será derrubado, porque é uma questão constitucional, será derrubado no Supremo Tribunal Federal. Agora, por uma lei ordinária não passa, Chico. O Supremo, mesmo o terrivelmente evangélico, qualquer um juiz de qualquer comarca do Brasil sabe que essa lei ordinária não pode derrubar uma causa fundamental da Constituição, sabe? Não cai por isso. Poderia cair por uma PEC, que exigiria muito mais voto. Mas o cara faz o barulho de uma noite genocida, né? E Juliana, sim, né? O deputado Guilherme Boulos estava questionando exatamente a constitucionalidade, né? Enfim, a gente vê Arthur Lira querendo passar o trator, né, da Constituição, no STF, enfim. O trator com as correntes, né? Com as correntes. Aquela que vai derrubando as árvores. Mas jogando contra a Constituição. Olha, é inegável isso, né? A gravidade desse projeto dentro do Brasil, porque ele representa para indígenas e para o Brasil mesmo, mas também como isso agrava a nossa imagem no exterior, que já vem bastante mal vista desde o governo Bolsonaro. Agora, eu acho que a gente tem que ficar atento também, sabe, Roberta, ao que, por mais que a Câmara, enfim, aprove e o Senado sente em cima, como a gente costuma dizer, desse tipo de projeto, o que está muito evidente? O Arthur Lira tem o governo na mão ali para votar. Então, assim, há uma preocupação bastante grande do Palácio e dos líderes petistas, em como a configuração de poder no Congresso está muito na mão do Lira, né? Ele tem lá a agenda e também tem os votos. Então, assim, o governo está mal em articulação política. E uma coisa que também me foi dita nesses últimos dias é que o presidente Lula teve que, famoso, entrar em campo. Está tendo que ele próprio começar a negociar com os parlamentares diretamente para tentar diminuir
essa margem de votos que o governo não tem, que o governo não consegue, para poder pautar o Congresso também, e não só trabalhar sempre ali com a faca no pescoço, sendo chantageado por uma série de pedidos, emendas. Ontem um petista disse assim, olha, quem não entendeu o que significou essa reconfiguração do Congresso, do orçamento secreto, das emendas, não vai entender o que está acontecendo e não vai entender a dificuldade com que o governo Lula tem para poder implantar uma nova agenda, para fazer que o Salão Verde, conversando com os deputados, né, o pessoal do Centrão, eles falam sobre esse projeto sem nenhum constrangimento. Então, e falam sobre o grande, sabe, assim, você criticar o projeto, né? Que o agro quer. Então, o governo está numa situação bastante difícil com a Câmara dos Deputados. Mais uma vez, gostaria de me desculpar, né? Eu estou vendo a nossa audiência aqui sobre a conexão lá em Brasília e, novamente, usamos o Wi-Fi, né? Como todos os jornalistas lá presentes. E, realmente, a banda acaba ficando muito estreita para todo mundo. Então, por isso que a conexão está oscilando tanto e a gente, às vezes, infelizmente, não consegue ouvir, né, a conclusão, enfim, as frases em 100% na sua integralidade. Vamos tentar falar com o Elô agora? O Guilherme Boulos, né? Foram 311 votos, encerrada a votação, 311 votos a favor do marco temporal. E o Boulos diz 99 crianças Yanomami de 1 a 4 anos, 99 de 1 a 4 anos morreram no ano passado. 311 deputados votaram para que mais crianças indígenas morram no país. Foi 311 a 137, com uma abstenção. Heloísa Vilela. Pois é, eu estou tentando ler daqui de cima o que aconteceu, porque a bancada, uma boa parte da bancada de esquerda foi até a mesa diretora ali, cercou o líder e estava brigando por uma outra questão de ordem. Então, eu não sei o que eles ainda achavam que poderiam conseguir, mas a discussão aqui continua, como você está vendo aí, tem mais um deputado discursando. E o Arthur Lira ainda não voltou, então eu não sei exatamente o que está acontecendo nesse momento, porque a situação aqui ficou bastante confusa. Houve, assim, um adensamento do número de deputados ali no centro do plenário, e claro, aí a gente vê daqui de cima direitinho a divisão, né? O lado direito, o lado esquerdo, um a favor da proposta, o outro contra, da situação bastante tensa. Agora, eu vou voltar daqui a pouquinho com vocês com mais detalhes, tá? Porque eu vou procurar saber melhor aqui o que aconteceu. Olha, está falando aí o deputado Arthur Maia, que é do União da Bahia, ele que está presidindo a CPMI dos atos golpistas. Só para lembrar, esse deputado que está presidindo a CPMI, né, votou com Bolsonaro, na eleição passada, era bolsonarista, dizia que o governo do PT seria um retrocesso, que o Lula é o atraso. Agora, até hoje, ele mantém um apaniguado seu, chefiando o escritório da Codevasf em Bom Jesus da Lapa, às margens do São Francisco. Sabemos o que representa a Codevasf, né, em termos de grana cheia, eivada de atos de corrupção ali dentro, de desvio de dinheiro. E o apaniguado dele, que também apoiava o Bolsonaro, continua como superintendente da Codevasf em Bom Jesus da Lapa, mandando em boa parte da Bahia. É bom o governo ficar atento e obrigar esse cidadão Arthur Maia a se portar com decência, ou então derrubar, defenestrar o representante dele lá na Bahia. A Codevasf é o nicho máximo da bandalheira e está ali sob o guarda-chuva do Arthur Lira, né? Lira. Então, eu acho que Arthur, né? O Maia e o Lira. Acho que o governo nem pensa em mexer lá, porque
se está perdendo assim no Congresso, imagina se tira ali os caras do Arthur Lira. É uma situação muito difícil, né? Muito na ponta do lápis, ali na matemática, é impossível se ganhar. Eu creio que qualquer pauta que seja de costume, mais ligado à extrema-direita, ou qualquer pauta como essa que vimos hoje à noite, ligado a direitos humanos, ligado aos povos originários. Isso vai ser derrota na certa, porque a sede da bancada ruralista é pesada. Pois é. Gente, o programa está quase acabando. Vou Sim, passar para essa rodada final. Só um segundinho. Você quer corrigir uma coisa? Diga aí, Por Luiz. favor, só para a gente não sair do programa com uma informação que não está correta. A votação ainda não aconteceu. Esse Aqueles placar, números... Chico, que... Não, esse placar é a votação para votar. A votação ainda não aconteceu, por isso que ainda tem debate acontecendo. Então a gente continua de olho. Se acontecer alguma coisa, eu grito. Tá certo. bom, obrigado. Juliana, você tem alguma consideração final rapidinha para passar para a gente? Não, eu só ia acrescentar o que a Elô falou. Se o Arthur Lira não está nessa mesa, essa votação não vai acontecer. É ele ali, essa negociação de bastidor não acabou ainda. Tá certo. César, rapidamente, alguma palavra? Não, acho que a gente tem que ficar de olho, vamos manter atenção total em cima disso, que está em jogo aí para muito além dessa questão que está em pauta, é a dinâmica maior do próprio funcionamento do governo, em vistas do que tem no Congresso Nacional e essas dificuldades que estão estabelecidas. Então, o que está em jogo nessa noite aqui é a forma como a própria República vai se organizar ao longo dos próximos meses e anos. E isso é de suma importância, vamos ficar atentos nisso, gente. Tá certo. César Calejon, Juliana Dalpiva, obrigada, uma ótima noite para vocês e continuamos de olho, né? É claro. Vamos seguir. A gente vai terminando, na verdade, por aqui, porque já tem uma multidão aqui no auditório para assistir a aula de Eduardo Moreira sobre investimento. Então é uma aula bacana que vai ser transmitida ao vivo para vocês agora às 8 horas da noite. Então não percam, porque é uma aula que ensina todo o básico do investimento e acontece só uma única vez. Acesse edu1.com.br/ao vivo e acompanhe, porque é na faixa. Amanhã tem Leandro Demore às 7 da manhã, tem ICL Notícias primeira edição depois do Leandro Demore, tem ICL nas CPIs com William De Luca e depois tem ICL 2 às 6 horas da noite. Recados dados. Chico Sá, obrigada, uma boa noite para você. A noite vai ser longa, né? Porque Nossa, pelo jeito ali no Congresso... Tomara que o juízo baixe 1 minuto, por favor, naquele povo lá, mas pela matemática é derrota na certa. Pelo jeito, né? Mas é derrota aí, depois vai para o Senado. Sim, depois o Senado derruba. Rodrigo Pacheco, né? E o Supremo vai seguir com a sua votação. Retoma agora dia 7/6, a votação que está 1-1 no momento. Agora, nos resta saber o que vai acontecer com a MP do desmonte ou da organização do governo. Isso nós vamos aguardar, porque tem até amanhã para ser votada na Câmara dos Deputados. E você acompanha toda essa repercussão nos nossos jornais. Não perca, fique de olho, porque a gente está de olho lá. É um tema de absoluto interesse de todos nós. A gente se encontra amanhã. Uma boa noite para você. Tchau, tchau, Chico. Tchau. Aí, Xará.